Olá, tudo bem com você? Eu sou Érica Marcondes e hoje, segunda-feira, 6 de abril, a InfraFM traz um bate-papo com David Braga, presidente, board advisor e headhunter da M Talent, especialista em buscar e selecionar executivos de média e alta gestão. Também temos a presença super especial da nossa diretora de conteúdo, Léo Lobo. Com certeza, eles vão poder contribuir com informações muito relevantes para você, que é empresário do setor, que é você, que é gestor de facilities, para que vocês possam encontrar uma luz aí no final desse túnel, frente à pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Léa. Boa tarde, David. Boa Boa tarde, tarde, tudo bem? tudo bem? Bom, primeiro, Davi Braga, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. A Érica também, obrigada por você ter aí aberto essa reunião para a gente. Na verdade, hoje, o nosso maior sentimento talvez seja a questão motivacional, né, Davi? Eu não sei se isso tem afetado ou não. Estava comentando hoje pela manhã, a gente nunca teve uma crise tão grande, né, pelo menos nos últimos 100 anos. E pelo menos os mais jovens estão ficando meio preocupados. Como é que a gente lida com isso? Os mais velhos já estão acostumados, porque eles passaram por várias crises, né? Mas, no meu ponto de vista, a questão, acho que emocional, ela é muito gritante nesse momento. Mas você, como especialista da área, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Como é que você acredita que as empresas, ou os empresários, as pessoas como um todo, podem tratar aí a questão emocional para que não perca o foco do objetivo do que precisa ser feito dentro dos ambientes de trabalho? Claro, com certeza, Leia. E é super desafiador, né? Porque essa crise é uma crise global, na verdade, então todo mundo está passando, independente do setor, independente do porte das organizações. E primeiro é muito necessário que as lideranças elas possam de fato exercer essa liderança, porque ao mesmo tempo em que precisa se resguardar a saúde dos colaboradores, porque é eles que vão entregar os resultados, né, no fim do dia, Sim. ao mesmo tempo é preciso também salvaguardar a questão do negócio, né, ou seja, as empresas, porque existe aí o dilema, né, que está sempre sendo discutido, volta a trabalhar, não volta a trabalhar. Bom, eu acho que o ponto focal a primeira coisa é salvaguardar a questão da saúde na sua totalidade dos colaboradores, seja uma saúde física, seja uma saúde mental. Né? Então, a área de recursos humanos, por exemplo, ela pode se fazer muito necessária nesse momento até para apoiar esses profissionais que em alguns momentos vão estar trabalhando no modelo home office. Vamos lembrar que é um modelo que nem todas as empresas elas trabalham com isso, então se viram forçadas a trabalhar nesse momento. E não é só o colaborador que está home office, é o colaborador, é a esposa, é os filhos, é o cachorro, ou seja, é toda a estrutura familiar somado à questão da angústia, né? Porque Angústia, sim. volta ou não volta a trabalhar, vou perder ou não vou perder o emprego, então é necessário sim cuidar desses colaboradores, mantê-los ativos, né? Isso enquanto papel da empresa. Enquanto papel do colaborador, obviamente, é necessário um protagonismo, né? Ou seja, é, aproveitar deste tempo também para além de trabalhar, poder ler algum livro, aperfeiçoar algum idioma que precisa, ou seja, utilizar de forma produtiva esse momento. E esse, a gente sempre está falando que não temos tempo, né, para fazer nossas coisas pessoais, esse é o momento, né, para ajeitar a vida, digamos assim. Você sabe que é verdade, né? Eu nunca li tanto, ouvindo audiobooks, tenho ouvido muito, né? Inclusive na hora que eu caminho, às 6 horas da manhã, para não ter problema nenhum nas cidades. E tenho também feito outros projetos e tal, para ocupar a cabeça. Mas ao mesmo tempo que, apesar de já trabalhar em home office, mas nesse momento, trabalhar em home office com toda a empresa, realmente é muito complicado, porque antes você está dentro do seu ambiente de trabalho, despacha com aqui, despacha com outro ali, e a coisa acaba rodando de uma maneira mais tranquila, né? E aí, de repente, a gente está num ambiente assim, meu Deus, né? E agora, como é que eu despacho? Na verdade, a gente tem que criar essa expertise, né? E como você falou, tem o gato, tem o cachorro, tem a família, tem todas as regras de condomínio que a gente não pode sair do prédio, etc, etc e tal. Então, realmente não é uma situação muito simples, né? Então, acho que tudo isso que Exatamente. você falou é importante aí para a gente poder, na verdade, focar o nosso trabalho. Você queria fazer uma pergunta, Érica, qual era? Na verdade, ele falou já um pouco, mas se ele puder aprofundar, como é que os líderes podem tomar decisões complexas em momentos que envolvam essa parada das atividades, né? Acho que vai ser
está sendo um grande desafio e a gente não sabe ainda quando isso vai terminar. Sem sombra de dúvidas, a gente tem algumas previsões, né? Mas previsões que às vezes elas vão falhar, sem sombra de dúvidas. Mas o mais importante, Érica, é que os líderes... Bom, primeira coisa, ele tem que dominar o assunto dele, da organização, como que está a questão financeira, como é que estão os colaboradores, né? Então, ele precisa agir em algumas frentes, né? A primeira coisa é olhar a questão financeira. Existe algum projeto que pode ser cancelado, que pode ser paralisado para esse momento? Então, vai necessitar com que ele renegocie com toda a cadeia de fornecedores, juntamente com a sua área de facilities, a área de procurement, ou a área que fica responsável pelos contratos, né? Por outro lado, ele vai precisar se apoiar na área de recursos humanos até para entender quem é quem está trabalhando, quem está em casa, né, quem está dentro da empresa, quem está em casa e também não está trabalhando, porque precisa ser feito todo um acompanhamento, ou seja, ele precisa coordenar de forma multidisciplinar diversas temáticas. Assim como o jurídico vai precisar apoiar muito a alta liderança nas questões contratuais, né, quais são os impactos e tentar mitigá-los de todas as formas. A liderança também da área de tecnologia da informação, ela tem sido demasiadamente demandada, né? Até porque a gente tem falado tanto em indústria 4.0, em conectividade, em disrupção, e várias empresas tiveram sérios problemas para uma coisa mais básica, que é conectar os profissionais que estão em casa no sistema das empresas, né? Ou seja, essa pandemia do coronavírus, de fato, ela veio para disruptar a parte tecnológica, digitalizar esse mundo que ainda estava muito no vocabulário, mas agora realmente é na ação, e para questionar, né? Várias empresas questionavam a eficiência do modelo de atuação home office, então, e está se tornando algo factível, é o necessário, aliás, é a primeira ação que a maioria das empresas já fez dentro dos business, mas o líder ele precisa, sobretudo, ter um controle emocional, né, para conduzir com muita resiliência, porque é um momento extremamente desafiador, então o líder, ele jamais pode ser o anunciador do apocalipse, muito pelo contrário, é ele que tem que engajar, ele tem que motivar, ele que tem que dar o direcionamento. Eu tenho visto alguns posts de grandes líderes, presidentes e donos de grandes companhias no Brasil, fazendo alusão com relação a, não é por causa de 5 mil, não é por causa de 7 mil mortes que a gente deve parar o Brasil. O momento ele é para tomar decisões de forma compartilhada, e aí por isso a cocriação, a colaboração ela é extremamente importante nesse momento. Ou seja, as empresas que já têm essa cultura de partilhar o conhecimento, de partilhar a decisão, um poder descentralizado, com certeza são as empresas que vão sair menos afetadas. Todas vão sair afetadas, todos nós, né? O pequeno empreendedor, a grande organização, a nacional, a multinacional, mas é preciso ter resiliência, controle emocional para conduzir esse processo que é árduo. Concordo com você, até adicionaria aí a palavra confiança, né? Também é um outro ponto bastante importante. Você precisa confiar, né? Precisa confiar que os colaboradores estão com você nesse momento. E realmente é muito difícil essa confiança quando está todo mundo espalhado, sabe Deus fazendo o quê. E mesmo porque tem alguns gestores que não têm a habilidade de compartilhar tarefas com todas essas pessoas que estão home office, né? Então, acho que esse é um outro cuidado que tem que se ter também, para que a empresa possa estar andando aí de comum acordo com o que precisa ser feito. É interessante quando a gente fala da parte financeira que você comentou. Hoje pela manhã eu estava conversando com o presidente de uma organização, ele falou assim, meu problema maior é que o banco entenda o meu problema e os bancos não estão querendo entender o meu problema, né? Então, de novo, a gente tem uma questão econômica, financeira para resolver, nós temos principalmente a saúde das pessoas e, além disso, temos a parte social, ela está extremamente gritante nesse momento, né? E dentro dessa sua experiência, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como as empresas poderiam contribuir nesse momento onde a gente tem muita gente na rua. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso é extremamente importante, né, Leia? Porque a gente vive um país de extrema vulnerabilidade e discrepâncias de classes sociais, né? A gente acompanha muito próximo o Child Fund, que é uma organização, também uma ONG, né, que a gente apoia e apoia crianças em extrema vulnerabilidade. A gente tem percebido o quanto esta classe ela tem sido afetada nos demais países. Imagina aqui no Brasil, com essa pandemia que só tende a aumentar. Então,
Se faz necessário, acho que nesse momento, acho que tem forçado cada vez mais essa pandemia é aumentar o nível de consciência, né? Ou seja, os grandes líderes, a gente vive num país capitalista, então, independente do porte, porque eu vejo alguns posts por aí falando que as grandes organizações elas precisam apoiar, sim, mas qualquer um pode apoiar, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você pode ligar para aquela pessoa para ver se ela está passando alguma dificuldade, porque às vezes vai estar, porque às vezes já foi demitida, né? Várias empresas já têm feito esse movimento, ou porque o salário não caiu na conta corrente, ou por alguma outra dificuldade. E claro, nós estamos falando de pessoas de classe que estão trabalhando. Agora, as pessoas que estão aí nas ruas, sem sombra de dúvidas, precisa ser feito um trabalho muito forte para além das questões governamentais, porque a gente sabe que o Estado ele não consegue suprir todas essas necessidades que deveria, aliás, mas eu acho que se todo mundo fizer um pouco, né, a gente consegue atuar numa pluralidade, né? Eu acho que o brasileiro ele tem essa questão do calor humano, acho que a gente tem que aproveitar disso nas pequenas ações, seja fazendo doações, como a gente tem visto vários movimentos para arrecadar fundos, para comprar máscaras, para comprar comida, vários restaurantes que estão fazendo movimentos de produzir marmitas e entregar, supermercados que têm fornecido legumes, frutas, enfim, para esse movimento. Agora, para além de fazer essa movimentação para angariar, eu acho que a gente ainda precisa aumentar o nível de consciência de que a nossa atitude ela reflete positivamente ou negativamente no outro. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente furar essa questão do isolamento, né, então a gente pode impactar muito mais as pessoas, né, e não somente a nós mesmos, se a gente contrair esse coronavírus, a gente inclusive ser vetor aí para propagar isso para outras pessoas, indiferente se está na rua, se está dentro de casa também, né? Sim. A gente costuma conversar muito, inclusive a gente já falou nisso sobre eventos, que na verdade hoje você tem a tecnologia que está conectando as pessoas, mas as pessoas são um negócio, né? Não é um negócio que são as pessoas, é o inverso, as pessoas é que formatam o negócio. Então, realmente, acho que precisa ter um equilíbrio aí nessa visão, né? Como é que eu cuido da tecnologia, mas principalmente, como é que eu oriento as pessoas que estão dentro da minha organização para que a gente siga aí para o mesmo caminho, né? Você queria fazer uma pergunta, Érica? Vamos lá. Seguindo aí até o raciocínio do David, a gente está super curioso para saber, na sua visão, quais são os setores que mais têm sofrido nesse momento? Olha, sem sombra de dúvidas, todos os setores eles estão sofrendo e muito, porque a partir do momento em que as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, não está havendo consumo. Então, toda a parte de indústria, toda a parte de varejo, toda a parte de construção, né, você vê que todos os mercados eles estão estacionando gradativamente aí os setores, gradativamente as empresas estão parando as suas linhas de produção, colocando mais pessoas em casa, acionando férias coletivas, né, como você vê que vários montadores fizeram e outras indústrias também estão fazendo. Então, sem sombra de dúvidas, é preciso muita assertividade nesse momento, porque todos os setores eles vão ser extremamente afetados e financeiramente afetados, né? A grande dúvida volta ou não volta a trabalhar? Bom, os outros países, claro, cada um com suas realidades, mostraram o quão eficiente deveria ter sido o momento da parada, né? Então, a gente tem que tirar lições aprendidas. Apesar do país nosso, o Brasil, ele tem um clima mais quente, até onde isso influencia também ainda está sendo estudado, mas, sem sombra de dúvidas, a gente tem que ir no caminho inverso, né? Ou seja, não repetir os erros que os outros países, como Estados Unidos, né, no primeiro momento, Donald Trump, ele quis fazer a volta dos trabalhadores e agora vai estar tendo que estender a quarentena. Agora, claro, o para casa já devia ter sido feito, né? As empresas que já estavam com problemas financeiros, que já estavam com problemas de gestão, que já estavam com problemas de tomada de decisão, com lideranças fracas, né? Sem sombra de dúvidas, essas empresas vão sofrer muito mais, né? Os modelos tradicionais estão sendo literalmente questionados, disruptados, e aqueles que não fizeram para casa, se ainda assim conseguirem atravessar mais essa crise vivos, com certeza vão ter novas lições aprendidas para
questionar e, ao mesmo tempo, tomar a decisão de mudar o modelo de atuação muito mais modernizada, mais compartilhada e muito mais assertiva, sem sombra de dúvidas, né? Deixa eu te perguntar, você como um executivo, na verdade um headhunter, né, de executivos, de CEOs de grandes companhias, qual que você acha que serão as competências para esses CEOs pós-crise? Como é que você pontuaria isso? É verdade, Leia, porque acho que os soft skills, né, ou seja, as competências e habilidades cada vez mais necessárias, e a gente fala que não é só a liderança, é do estagiário ao presidente. Eu acho que nesse momento, como eu disse anteriormente, eu acho que precisa ter muita resiliência, né? Ou seja, você vai estar numa zona de stretching, nem na zona de conforto, nem na zona de pânico, mas você vai ter que tomar decisões de forma muito assertiva, salvaguardando não só a empresa, mas também o negócio, mas também os colaboradores e o plano futuro, né? Tudo isso sendo conduzido de forma assertiva, ou seja, tomada de decisão sempre foi, cada vez mais será, e saber que não existe um modelo perfeito, né? Às vezes, o bom é inimigo do ótimo. Então, é preciso tomar a decisão, trazer as pessoas para dentro do barco, ou seja, reunir um grupo multidisciplinar de áreas distintas e todas as áreas elas podem contribuir de forma muito assertiva para que as decisões sejam tomadas, para que lideranças sejam alçadas para tomar conta de determinados tipos de processo, porque é uma gestão de crise, né, esse momento. Então, é uma gestão que precisa ser muito bem encabeçada, muito bem gerenciada. Agora, sem sombra de dúvidas, é preciso um pensamento digital, é estar conectado. E não só conectado em mídias sociais, mas é aquele profissional, aquele executivo que vai estar conectado, sempre conectado com as novas tendências, com as novas tecnologias, fazendo parcerias com startups, buscando tendências em outros países sobre o seu negócio, e o Facility Management ele é muito impactado nesse sentido, porque você também pode buscar essas informações aí ao redor do mundo, sem sombra de dúvidas, né? E tudo isso é preciso ser feito com a comunicação muito assertiva, seja durante esse processo de crise que a gente está passando da pandemia do coronavírus, seja após esse processo, porque a gente já tem que começar a criar planos para o pós-pandemia, né? Então, assim, são diversas as competências e habilidades que o executivo ele precisa ter, e em cada momento ele vai ter que acionar determinadas competências e habilidades, mas, sem sombra de dúvidas, é o que você comentou, né, Leia? Eu acho que o líder ele não faz nada sozinho, né? Ele precisa das pessoas, por mais tecnológica que seja uma organização, é através das pessoas, né? Não é a tecnologia, são as pessoas que, sem sombra de dúvidas, vão atravessar esta crise, vão talvez repensar o negócio, apoiar nesse repensado negócio e trazer os resultados aí, que com certeza vão ser resultados a médio e longo prazo após essa crise macroeconômica, né? Muito bem. Deixa eu te perguntar, a gente tem visto também algumas organizações aí demitindo várias pessoas, e isso também não vai escapar de posições estratégicas como os de CEOs e diretores em seus diversos segmentos, né? Você já tem notado isso? O pessoal tem te procurado? Como é que está exatamente esse momento, né, para os executivos desse primeiro escalão dentro das organizações? Leia, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, cada vez mais nos últimos 3 anos, com essa crise latente que a gente já vive enquanto Brasil, as trocas, né, as contratações de gerente, diretor e presidente, elas não pararam. Evidentemente que elas diminuem. Todavia, agora nós acreditamos que, bom, alguns setores nós da Prime Talent temos continuado a conduzir alguns processos, evidentemente, outros foram paralisados, outros foram congelados, mas não paramos as demandas, né? Inclusive, já temos propostas, inclusive, já para começar a acionar novas trocas. Isso quer dizer o quê? Né? Mas agora, mais importante ainda, vai ser buscar profissionais, executivos que possam apoiar neste processo de crise, pós-processo de pandemia do coronavírus, ou seja, se já estávamos, as empresas já estavam atuando no modelo cada vez mais enxuto e mais sênior, né, mais sênior de conhecimento, nós acreditamos que essa tendência ela continue, porque aqueles que conseguirem sair vivos dessa pandemia, obviamente vivos enquanto organizações, enquanto empresas,
vai precisar realmente de uma gestão austera, criativa, ousada, e vai, sem sombra de dúvidas, precisar de executivos diferenciados. E isso ocasiona o quê? As trocas. Né? Então, é onde a gente vai ter que ir ao mercado para buscar esses profissionais. Mas, olha, mesmo no quase pico dessa crise no Brasil, as posições não pararam 100%. Evidentemente, diminui, mas não param. Ah, muito bem. Bom, eu acho que, por enquanto, é isso. Queria agradecer muito a sua participação. Érica, você gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, só para fechar, pegando até o gancho dessa última resposta dele, o que a gente pode falar para o profissional mais maduro, como é que ele poderia se reinventar para continuar competitivo, para se destacar no mercado? E para finalizar mesmo, saber de você, na sua visão, se o mundo corporativo vai ser mais digital mesmo após essa pandemia Covid-19? Sem sombra de dúvidas, Érica, independente da idade, aí vamos considerar aí os acima de 60 anos, eles sempre tiveram e sempre terão espaço, né? As últimas crises comprovaram o quão importante eles são, né, com relação a ter o repertório, até a maturidade de conduzir processos de crise, para uma tomada de decisão, de saber que a crise ela é cíclica, ou seja, ela tem início, meio e fim, né, coisa que as novas gerações que ascenderam ao poder, elas não vivenciaram, não tiveram esse repertório, não tem esse repertório. Então, o mais importante que as empresas cada vez mais têm buscado é a diversidade. Diversidade de ideias, diversidade de gênero, diversidade de setores, então, em todos os âmbitos possíveis. Não como cota, mas realmente como diversidade para ampliar o negócio. Então, independente da idade, se é 50, se é 60, outro dia eu estava conversando com um executivo de 80 anos que parecia uma pessoa de 35, de tão antenada, conectada. Então, o profissional ele não pode se tornar obsoleto jamais. Assim como a gente vê profissionais de 35, 40 anos já fadados ao fracasso porque não se reinventam, porque não estão atrelados à tecnologia, né, e às novas tendências, não é somente tecnologia, são profissionais que com certeza serão substituídos, né? Então, aos mais seniors, o conselho é se reinvente todos os dias, né, com relação às práticas, aos modelos de gestão, às tecnologias, né, a forma de gerir as pessoas e conseguir o engajamento delas. E com relação à sua segunda pergunta, Érica, sem sombra de dúvidas, o mundo não será mais o mesmo, né? Ninguém que está vivo conheceu outra crise de tamanha proporção. Então, isso nos faz, primeiro, pensar e refletir como nós, como seres humanos, né, seres humanos, enquanto essência, propósito, né? A gente tem sempre falado de legado, de propósito, é importante a gente aproveitar também deste momento, que sim, é angustiante, mas ele também nos força a dar uma parada e questionar se estamos no caminho certo, se estamos fazendo as coisas certas, né? As empresas pararam de produzir, você vê rios que eram extremamente poluídos ao redor do mundo, agora com peixes, né? A terra, né, parou de tremer, né? Ou seja, tem diversos pontos positivos que estão acontecendo que nos fazem refletir, será que não estávamos todos no caminho errado? Né? Ou seja, será que nós mesmos estávamos construindo algo ruim para a humanidade? Então, acho que a primeira coisa é repensar enquanto pessoa, repensar enquanto business, né? Eu acho que vivemos sim num país capitalista, mas é preciso pensar no outro, é preciso pensar no legado e cada vez mais, né? Porque a conta, ela vem, né? E eu acho que o momento é para mostrar que ninguém faz nada sozinho. A gente vive num momento onde a pluralidade, onde o coletivo, ele tem falado cada vez mais alto e tende a falar cada vez mais. Então, as empresas, elas precisam, mesmo durante a crise, se reinventar, já planejar os próximos passos e não esperar para ver até onde se vai, né? Porque, de outra forma, o preço pode ser mais caro do que realmente será. Né? Isso aí. Muito bem. Te agradece muito aí a sua presença, o seu tempo. E lembrando aí eu que agradeço. Que vão assistir a gente, que a ideia da Infra é sempre conectar profissionais de facilities o tempo todo, em todos os lugares, e a gente vai trazer aí ao longo das próximas semanas outros bate-papos imperdíveis como esse, para ajudar vocês a repensar esse momento e o futuro. Eu agradeço, obrigada, Léa, pela super ajuda. Imagina, eu que agradeço, Davi. A gente se vê no Congresso Infra, hein? O Congresso vai estar com certeza. Você é um dos nossos palestrantes. Quem não conhece o Davi ainda vai ter oportunidade também de encontrá-lo pessoalmente lá.
Obrigado, um Maravilha. abraço, uma excelente tarde. Se cuidem, fiquem bem. Com certeza. Um abraço. Tchau, Até mais. beijo. Tchau, tchau. Tchau.